Olá, amados. As pessoas podem pensar que sou louco, mas vejo coisas. Eu ouço vozes da luz do céu. Eu ouço vozes angelicais e celestiais. Eu ouço a voz de Deus. Eles pensam que eu sou louco, mas nós somos loucos pelo reino. E estamos aqui para buscarmos almas e buscarmos a salvação dos homens na terra dos vivos. O apóstolo Paulo falou à igreja para avisá-los sobre a guerra no ar. E a igreja no tempo do fim está envolvida em uma guerra espiritual. Amado, a igreja neste tempo está envolvida em uma luta espiritual, pois não temos que guerrear contra os vizinhos nem contra os amigos. Hoje a luta dos cristãos é contra Satanás, que é repreendido em nome de Jesus. Lembre-se de que o apóstolo Paulo vem de uma igreja onde ele costumava lutar e matar irmãos na carne. Mas quando ele encontrou Cristo, o apóstolo Paulo revelou uma guerra espiritual que está acontecendo no ar. Essa guerra também está acontecendo na terra e no mar. Uma batalha que se arrasta pelo universo 24 horas sem parar. Meses atrás, eu estava deitado. Acabava de orar ao Senhor para me tocar. Depois de orar por algum tempo, imediatamente eu vi o Senhor dizer: Eduardo, levanta, eu quero te levar para um lugar. De repente, meu amado irmão, em um piscar de olhos eu estava na glória. Ao mesmo tempo, o Senhor estendeu sua mão para mim. Eu me levantei da cama, ouvi o Espírito Santo me dizendo: Eduardo, prepare-se porque vamos voar. Fiquei surpreso quando ele disse isso. Eu me perguntava, o porquê ele estava me dizendo para me preparar porque iríamos voar. Em minha mente, pensei que talvez fosse o dia da trombeta para o arrebatamento da igreja. Achei que a última trombeta de Deus tivesse soado, quando de repente, meu amado irmão, começamos a voar e subimos. Viajamos para o primeiro céu, depois o segundo e finalmente o terceiro céu. Quando começamos esta jornada, perguntei ao Senhor: para onde você está me levando? Ele disse: quero que você veja uma coisa. Imediatamente começamos a voar, meu amado irmão, a uma velocidade incrível. Eu estava observando as estrelas e o céu. Eu estava observando tudo no universo. Mas eu vi milhares e milhares de estrelas. Estávamos voando no espaço, e eu vi que estávamos cruzando as nuvens. E entramos no segundo céu, onde vi milhares e milhares de sombras que se moviam. E havia muito movimento ali. Mas quando chegamos ao terceiro céu, tudo estava em paz e havia tranquilidade. Quando chegamos ao terceiro céu, vi que meus pés não tocavam o solo, porque estávamos suspensos no ar. O Espírito de Deus disse: eu quero levá-lo a um lugar, exatamente para o acampamento celestial do exército do céu, onde há carros de guerra do exército de Deus. Estamos indo para o local da base de comando e sede dos anjos guerreiros dos exércitos de Deus. Vou levá-lo a esse campo celestial para visitar o exército do reino dos céus, onde eles são soldados e guerreiros. E você verá. De repente, meu amado irmão, começamos a nos mudar para o paraíso de Deus. E ao longe, pude ver uma linda colina do paraíso. E quando olhei, vi centenas de mansões celestiais e casas como acampamento. Eles eram diferentes da construção terrestre. Todos os chalés eram bem ordenados. Quando chegamos, eu estava em um pasto muito bonito, muito verde. Enquanto eu estava neste belo pasto, de repente eu vi um anjo poderoso e brilhante que não tinha asas aparecendo diante de mim. Na verdade, eu vi dois tipos de anjos nos céus, e o Espírito Santo me disse: estes são arcanjos e anjos. Então ele me disse: você tem que observar este anjo que não tem asas. Eduardo, vou te mostrar o que você tem que saber. Na verdade, esse anjo tinha uma vestimenta branca, mas o que me chamou a atenção é que em seu peito ele tinha uma couraça que dizia: Santidade de Deus. Ele tinha uma espada muito bonita com incrustações de diamantes. Este arcanjo tinha uma espada forjada em ouro. Quando ele chegou, ele ergueu a espada em sinal de respeito pelo Espírito Santo de Deus. Imediatamente, o anjo me levou a um lugar no paraíso que era a sede do exército do céu. De repente, comecei a observar que essas hostes do céu estavam vestidas com roupas brancas. Cada um deles estava vestido com uma armadura dourada, o que era incrível. Eles pareciam preparados para a batalha. No entanto, eu vinha a entender que quando esses anjos guerreiros não eram implantados na guerra, eles gastavam seu tempo em louvor, adoração e danças para Deus, pois eu os vi cantando para Deus. Eles cantavam pelo Cordeiro de Deus, que é a sua vitória por séculos em séculos. Eu observei enquanto eles dançavam. Eles dançavam com suas pérolas nas mãos. Eu observei um anjo, que ao invés de pegar sua espada ele pegou seu pandeiro. Naquele momento eles alteraram seus instrumentos musicais. Começaram a cantar como um coro celestial muito bonito. Eles estavam dando glória ao Cordeiro de Deus. Eles não paravam de cantar. E eles não cessavam de dar glória ao Cordeiro de Deus. Quando de repente eu vi um desses arcanjos que tinha asas.
Ele estava ao lado do Espírito de Deus. Ele me disse: "Você vai ver uma coisa, Eduardo. Prepare-se, porque vou levá-lo a um nível de glória que seus olhos não viram." Imediatamente o arcanjo que estava segurando o chofar começou a tocá-lo. Quando o arcanjo tocou o chofar, imediatamente os anjos de guerra que estavam louvando a Deus pegaram suas espadas. Eu vi que todos os anjos de batalha começaram a se alinhar em formação de batalha. Eles formavam o alinhamento para a batalha. O Espírito de Deus me disse: "Eduardo, prepare-se porque você vai testemunhar uma guerra no ar." De repente, as tropas angelicais que estavam alinhadas em formação desapareceram, e eu não os vi mais. Esses regimentos de anjos guerreiros foram implantados, não os vi mais, embora houvesse um vento forte. Naquele momento começamos a nos mover em uma velocidade incrível. Na verdade, descemos ao segundo céu onde houve uma guerra mortal de anjos e demônios. Meu amado irmão, os anjos estavam lutando continuamente, e eu vim a entender que eles lutavam por nós. Eles faziam uso de suas espadas. Você tem que saber que a guerra dos anjos está ligada à oração dos santos na terra, e eles querem que oremos. Quanto mais oramos, mais fortes eles ficam, e mais fácil para eles vencerem a guerra. Nestes tempos críticos do fim, devemos gastar tempo em oração, e devemos orar sempre sem cessar. Na guerra contra as legiões do espaço, vi os arcanjos segurando correntes para prenderem os demônios. Anjos de batalha fizeram uso de suas espadas desembainhadas. Eles rugiam na batalha e gritavam, e os demônios caíam nos buracos. Eu queria saber o motivo dessa batalha, e o porquê desse alvoroço. O Espírito de Deus me disse para continuar assistindo. Observei os anjos que lutavam e lutavam, quando de repente houve uma abertura no céu, e o brilho glorioso da luz desceu do terceiro céu iluminando o espaço escuro. O Espírito de Deus me disse: "Eduardo, os anjos estão travando essa batalha porque é algo grande. Um milagre está chegando para alguém na terra." O Espírito de Deus disse: "Eduardo, toda vez que vai acontecer um milagre, toda vez que você vai salvar alguém, toda vez que um crente vai receber uma resposta à sua oração, os anjos de guerra têm que lutar. As cenas de guerra no firmamento que você está testemunhando acontecem todos os dias, e dia após dia de vez em quando para alguém ser tocado, para alguém ser libertado, para alguém ser salvo. Para um crente obter uma resposta a esta oração, há uma batalha e uma guerra no firmamento entre os anjos guerreiros e as legiões no ar. Muitas pessoas na igreja não percebem isso porque não veem. O povo de Deus ora e recebe respostas, mas não vê a batalha no espaço dos anjos da guerra contra as legiões do ar que acontecem para que possam receber o milagre. Na verdade, há uma batalha acontecendo por cada alma na terra e cada homem no mundo espiritual. Nesta guerra no ar, a oração faz com que os anjos de guerra tenham uma vantagem nesta batalha. Quanto mais você orar, mais vitoriosos serão os anjos nesta batalha. Quando você relaxa na oração, os anjos de guerra não levam a melhor. O Espírito de Deus me disse: "Venha, vou levá-lo para ver o que causou esta guerra. Vou mostrar por que essa guerra estourou no firmamento." De repente, começamos a nos mover em grande velocidade. Descemos do segundo céu, e entramos no primeiro céu. Eu vi a nuvem da terra. Então eu vi no terreno um pastor em sua casa de joelhos em oração. Eu vi este homem de Deus em oração e ouvi dizendo: "Em nome de Jesus Cristo, todos os principados, todos os governadores e potestades da região, o homem forte com seus aliados e todos os espíritos adversos, vocês estão amarrados e derrotados em nome de Jesus Cristo. Eu destruo toda a fortaleza do inimigo e todos os obstáculos." Meus irmãos, esta é a oração de autoridade e palavras do homem de Deus, que causaram a guerra que eclodiu no espaço causando uma grande confusão no segundo céu. O Espírito do Senhor me disse: "Esta oração é o cataclisma que causou a batalha que você viu." Cada vez que você passa algum tempo em oração, anjos de guerra são reunidos e posicionados contra as legiões do ar. E quanto mais você orar, mais forte os anjos ficam. O Espírito de Deus me disse: "Quero que você veja o que está acontecendo quando você ora." Meu amado irmão, vi a glória do Cordeiro descendo. Na verdade, foi uma nova unção em forma de óleo que deixou o céu caindo sobre a cabeça do homem de Deus que estava orando. O Espírito de Deus me disse: "Toda vez que alguém luta em batalhas espirituais e passa tempo em oração, dou-lhe a unção do céu para ser forte porque ele liberou a unção, e precisa ser recarregado para não enfraquecer. E essa carga é a unção de óleo que vem do terceiro céu. Cada vez que alguém luta nesta batalha, eu dou a ele algo novo para caçar em uma nova unção." O Senhor disse: "Eduardo, você deve pegar a armadura e não abandoná-la. Pegue seu escudo e pegue sua espada. Calce os sapatos nos pés. Pegue a armadura." O Senhor disse:
Eduardo, pegue seu capacete e nunca mais largue. Não seja como a maioria dos crentes de hoje. Eles pegam o escudo e amanhã o abandonam. Eles pegam a espada hoje e amanhã eles tiram os sapatos. A armadura de Deus tem que ser completa. Se você não tem a armadura de Deus, você não vai poder lutar. Quando a igreja ora em batalha espiritual, há guerra no céu, pois quando a igreja luta, os anjos de guerra também lutam. Tudo que você ligar na terra está ligado no céu. Tudo que você solta na terra é solto no céu. É por isso que é importante ouvir a Deus nesta guerra. O Espírito de Deus me disse: não deixe o inimigo entrar em sua casa, pois muitos dos filhos de Deus têm permitido que o inimigo entre em suas casas. Há muitos que permitem que o diabo tome conta de suas casas. Seus maridos na casa devem lutar em oração para evitar que o inimigo entre nesta casa. Você não é a cauda, pois Deus o colocou como cabeça. Quando o diabo entra em uma casa, ele destrói a economia e as finanças da família. Haverá fome, você terá carência, você diminuirá e sua família estará perdida, porque o diabo primeiro começa atirando a economia e fechando as portas. Aí a mulher se levanta contra o homem e diz que não tem dinheiro nem para comer, nem ir trabalhar. O Espírito de Deus me levou a ver este cenário, e o demônio ria na sala desta família. Houve um demônio que foi conduzido para casa através da porta aberta e ilegalidade. Ele recebeu uma entrada e destruiu as finanças da família, e ele fez com que a mulher se levantasse contra o homem. O homem desta casa perdeu sua autoridade por causa do desemprego. Ele estava frustrado e não queria mais adorar a Deus na igreja. Amado, os cuidados deste mundo podem levá-lo para o inferno. Quando você deixa o diabo entrar em sua casa, ele vai roubar de sua família. O diabo surgiu no tempo do fim para destruir famílias. O diabo se levantou contra as famílias que são a instituição de Deus. Enquanto o diabo ataca o marido desesperado, haverá uma ruptura entre o homem e a mulher. Na cama eles dormem com raiva. O homem se vira de um lado e a mulher do outro. E eu vi o diabo dormindo no meio de sua cama. E ele estava rindo, mas ele deitou com eles. No dia seguinte, a mulher se levantou e gritou com o homem. Desesperadamente o homem tentava se defender. Mas como você vai fazer na carne, se você não levanta as mãos e não se ajoelhar para orar e entrar no mundo espiritual? Depois dessa experiência, o Espírito Santo de Deus novamente veio até mim e me disse: Eduardo, vou levá-lo para o inferno. Naquele dia, acabei de orar como nunca antes. Minha irmã estava dormindo. Eu mal toquei minha cama quando ouvi o Senhor dizer: levante-se e vamos embora. Comecei a me mover com o Senhor, e Ele me levou a uma colina onde havia uma caverna, e naquela caverna Ele me disse: esta é uma das entradas, uma das portas do inferno. Venha, vamos entrar. Começamos a entrar na caverna e escureceu. Quando estávamos nos movendo, o Senhor disse: não tenha medo. De repente fomos para o inferno, e havia um enorme portão que dizia: bem-vindo ao inferno, o lugar do tormento. E havia 2 portões enormes como este, muito grande. Mas quando o Senhor chegou lá, a porta se abriu automaticamente, pois Ele pode entrar e sair. Ele tem as chaves do inferno e autoridade sobre a morte em suas mãos. Quando entramos, o Senhor disse: vou levá-lo a este lugar para revelar algo diferente. Imediatamente começamos a percorrer as cavernas. Na verdade, eram cavernas dentro de cavernas. Eu vi muitas cavernas e estava escuro. De repente, meu amado irmão, chegamos a uma porta que se abriu automaticamente. A primeira coisa que meus olhos viram no coração do inferno era uma mesa de pedra muito grande. Em frente à mesa de pedra, havia um trono de pedra, mas percebi uma nuvem negra que o cobria. O Senhor me disse: Eduardo, estenda sua mão em direção ao trono. E quando estendi minha mão em direção ao trono, pude ver uma inscrição naquele trono. Quando vi um brilho de luz saindo do centro de minhas mãos, desse lugar, vi sair algo como um buraco. Na verdade, eu vi o diabo sentado em seu trono no inferno. Fiquei surpreso, meu amado irmão, porque da minha mão havia uma luz central resplandecente iluminando o trono de Satanás e o inferno. O Senhor o repreendeu quando ele estava sentado em seu trono com o cajado na mão. O diabo começou a gritar comigo e disse: cachorro maldito. O Senhor Jesus Cristo veio com um bordão, e o colocou à sua frente e disse: não toque nele. O diabo disse ao Senhor: dá-me permissão para tocá-lo por 1 minuto. Eu vou despedaçá-lo, vou despedaçar esse cachorro. Ele causou muitos danos. Ele está indo às igrejas dizendo-lhes para ler a Bíblia, passar tempo em oração e procurar a face de Deus. E quando essas igrejas oram, o reino do inferno treme e estremece. Não há necessidade de ser uma grande igreja para fazer o inferno tremer. Apenas uma pequena igreja passando um tempo na frente do Rei dos Reis pode fazer o reino do inferno tremer. Golias não era o problema.
pois Davi sabia que poderia derrotá-lo porque seu problema já estava resolvido em nome de Jeová. Davi teve aquela revelação do mundo espiritual. O diabo pediu ao Senhor permissão para me tocar, mas o Senhor recusou. Imediatamente eu vi o diabo me cercando e ele me disse: Vou despedaçá-lo, vou matá-lo porque você é um cachorro, profeta maldito. Vou fazer guerra contra você, e eu vou te matar. O diabo dizia ao Senhor: Por favor, deixe-me tocá-lo. Ele não é perfeito, ele tem erros e falhas, mas você cuida dele e o ama. E o Senhor disse a Satanás: Fique quieto, se cuido dele, é por causa do meu amor e da minha misericórdia. Finalmente, meu amado irmão, vi Satanás convocando seus governadores, seus principados e potestades. O diabo começou a chamar seus anfitriões. O Senhor me disse: Quero que você observe o que vai acontecer aqui. Ficamos de lado, e vi Satanás enfurecido, cheio de raiva. Ele se reuniu e disse a seus governadores: Saiam e façam guerra contra essas igrejas que jejuam e oram. As igrejas que não obedecem a Deus devem ser ignoradas porque já pertencem a nós. Esta guerra é contra as igrejas que estão tentando obedecer a Cristo. Vai agora, vá. Imediatamente eu vi governadores, principados e potestades em movimento porque eles começaram a sair. Os principados começaram a sair, e os poderes começaram a sair também. E então eu vi as hostes de Satanás aparecendo diante do diabo para obterem precisão sobre sua missão. Um deles, um poderoso demônio, veio a Satanás e disse: Senhor, qual é a minha missão? O diabo disse: Torne-se um humano, entre na igreja e comece a dividi-los. Coloque-os uns contra os outros. Em seguida, outro demônio apareceu diante do diabo que lhe disse: Vista uma mini saia e tente seduzir esses pastores. E o outro demônio apareceu e o diabo disse: Esta é a sua missão. Torne-se rebelde e comece a entrar na igreja. Ele perguntou ao diabo: Qual igreja? Satanás disse: As igrejas que jejuam e oram. São elas que estão nos causando dor de cabeça. Aqueles que procuram a presença de seu Deus, vai e destrua suas cercas. Vá para a guerra contra eles. De repente, meu amado irmão, eles começaram a sair, e o diabo começou a rir e disse: Você vê isso? Eu ergui um muro de pedra diante do meu trono, e você é o sexto na lista de nomes de muitos pastores que estão fazendo guerra contra meu reino. E na outra pedra escrevi os nomes dos pastores que já estão indo para o inferno. Eles já caíram em desgraça, porque começaram no espírito e acabaram na carne, andando em devassidão. Suas igrejas são minhas, porque são meus troféus. Quando um cristão vive uma vida de oração, quando um cristão está sempre jejuando, quando um cristão sempre lê a Bíblia, ele é considerado um troféu no inferno, e todo demônio buscará ganhar sua alma. É por isso que você deve estar vigilante. Se você começou no espírito e agora está na carne, o inimigo levou sua alma para o inferno. Você vive em pecado e pensa que está indo para o céu. Irmãos, não acreditem nisso. O diabo me disse: Vou fazer guerra contra você. Eu vou te separar. Vou destruí-lo se você negligenciar por 1 segundo sua devoção diária de oração. Se você negligenciar por 1 minuto sua obrigação diária de ler a Bíblia, eu entrarei e matarei sua esposa. Se você negligenciar por 1 segundo sua caminhada com Deus, eu matarei seus filhos. Vou despedaçá-los e torturá-los 7 vezes mais cruelmente do que você pensa. Vou torturá-los 7 vezes mais. Isso é para você se você negligenciar sua devoção. Então o Senhor disse: Filho, levante-se, fique alerta e avise a minha igreja. Alerte meu povo para que se levante, porque o inimigo não quer que venham para o meu reino. Diga ao meu povo que se preparem em jejum e oração. Eles devem travar esta guerra. Não se deixe seduzir. Eu vi poderes e governadores do inferno surgindo diante do trono de Satanás, um após o outro, perguntando sobre as igrejas que seriam alvo. Eles disseram: E aquelas igrejas que estão indo como um balde de água fria, e aquelas igrejas onde louvam a Deus e se pintam com maquiagem, onde as mulheres colocam calças. O diabo disse: Eu os tenho em minhas mãos e já são meus. Não há mais nada a fazer contra eles. Eu não me importo com eles. Estou preocupado com as igrejas que jejuam e oram, aquelas que vivem em santidade. Essas são as igrejas que me preocupam. Vá e corrompam eles. Vou dizer algo às mulheres porque gosto de pregar a verdade. Com todo o respeito, direi com todo o amor do mundo que não vim para te transformar. Cristo te ama. Ele é quem pode mudar você. Quando você se pinta, você diz ao seu Deus: Você me fez imperfeita. Eu não deveria ser assim. É assim que preciso ser. Eu vi no mundo espiritual como o diabo vem, e diz às mulheres em seus ouvidos que elas são muito feias.
Eu vi isso no espírito. Eu vi e ouvi um demônio rindo da minha esposa. Eu orei por 4 anos para minha esposa remover aquelas saias e maquiagens. Estive 4 anos lutando contra o espírito da vaidade. Em algum momento minha esposa me disse: se você continuar pregando essa mensagem, vou continuar pintando o meu rosto. Eu disse a ela: vou continuar pregando essa mensagem. Nem você, nem ninguém, nem o diabo vão mudar esta mensagem. De repente, em um sonho, após 4 anos de batalha e oração, o Espírito Santo veio e disse: venha, quero que observe algo. Nesta visão, acredito que o que vi foi um espírito impuro que disse à minha esposa: você é muito feia, precisa de maquiagem. Desafiei o espírito impuro, fiz ameaças e o repreendi. Eu disse: minha esposa é linda para mim. Naquela mesma noite, Deus se manifestou em um sonho e disse à minha esposa como uma senhora cristã deveria se vestir. Naquele dia, quando minha esposa acordou, ela estava chorando e me disse: eu vi uma saia longa e uma blusa decente. Jesus disse a ela: se você quiser me agradar, você vai se vestir assim. Ela disse a Jesus: nunca usei esse tipo de roupa. O Senhor disse a ela novamente: se você quiser me agradar, vai se vestir assim. Desde aquela visita, a minha esposa começou a se vestir decentemente. As pessoas vinham e me diziam: irmão, por que você deixa sua esposa se vestir como uma mulher húngara? Eles diziam: irmão, sua esposa parece uma freira, ela se veste à moda antiga. A voz audível de Cristo me disse para resistir a todas as pressões e as coisas deste mundo, porque há uma grande recompensa. Cristo me enviou nestes tempos para dizer à igreja para se preparar, porque o diabo não quer que eles vão para o céu, mas Cristo me levantou para dizer a você para lutar esta guerra a fim de ir para o reino dos céus. Você começa no espírito e deve terminar no espírito.